caso que nós vimos foram casos de verbos derivados que têm a mesma flexão dos verbos primitivos. Agora a gente vai ver um caso de exceção. Requerer é derivado do verbo querer, mas eles não têm a mesma forma, tá? Então, na verdade, o verbo requerer, na verdade, ele é verbo regular, tá? Ele é irregular na primeira pessoa do presente, ó. Ele é irregular na primeira pessoa do presente do indicativo e em todo o presente do subjuntivo, tá? Nos outros tempos, que isso aqui é importante, ó. Nos outros tempos é regular, conjuga-se como beber. Nos outros tempos, ó. Nos outros tempos é regular, conjuga-se como verbo beber, 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 beber. Só no presente ele é irregular. A irregularidade dele está aqui, ó. Eu requeiro, aparece esse i, tá? Caso eu requeira, aparece esse i. Tirando o presente, se eu usar o passado ou outro tempo qualquer, ele é regular, ele é igual ao verbo beber, ele é igual ao verbo beber. Para a gente ilustrar, ó, eu tenho duas. Ah, se ele requisesse o documento e ele requerer o documento. Uma dica, se aparecer o verbo requerer com a mesma forma do querer, a questão está errada, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho requisesse. Esse quisesse está ou não está igual a querer? Então, a questão está errada. Porque o requerer não é igual a querer, ele é igual a beber. Ó, se eu fosse colocar, eu ia colocar isso aqui, ó. Se ele é o verbo beber, né? Então, eu vou colocar se ele bebesse. Deixa eu ver o que aconteceu. Aconteceu isso aqui, ó. O verbo é o verbo beber. Nós tiramos o R e colocamos o SSE. Pois com requerer vai acontecer a mesma coisa, tá? O verbo é o verbo requerer. Vou tirar o R e vou colocar o SSE. Pronto, eu já tenho, ó. É se ele bebesse, é se ele requeresse. Então, não é se ele requisesse, é se ele requeresse o documento. Não é se ele requisesse, é se ele requeresse o documento. Veja que ele é igualzinho ao verbo beber, tá? É beber, tirei o R e coloquei o SSE. É requerer, tirei o R e coloquei o SSE. Ok, ok. Aqui embaixo é só a gente verificar a terminação aqui, olha. Eu tenho isso. Ele requereu o documento? É só você fazer o seguinte. O verbo base não é o verbo beber? Eu vou dizer, ó, o verbo é o verbo beber. Eu vou dizer ele bebeu. Então, eu vou dizer ele requereu. É a base, ó. Ele bebeu, ele requereu. Então, ele requereu o documento está absolutamente correto, porque equivale à flexão do verbo beber. Então, não existe ele requis, é ele requereu o documento, ok? Então, primeira regra, verbos derivados flexionam como verbos primitivos. Então, por exemplo, satisfazer, desfazer, refazer são iguais em forma ao verbo fazer. Reter, manter, conter, obter são iguais ao verbo ter. Repor, dispor, predispor, compor são iguais ao verbo pôr. Rever, prever, prover são iguais ao verbo ver. Convir, intervir, advir, sobrevir são iguais ao verbo vir. Então, são 5 verbos que criam muitos derivados. Fazer, ter, pôr, ver e vir. Segundo caso, o verbo requerer. O verbo requerer é um caso de exceção. Embora ele seja derivado do querer, ele nunca vai estar certo se a forma que aparece é uma forma igual ao verbo querer. Nunca vai estar certo, tá? Igual ao verbo querer estará incorreto. Igual ao verbo querer
estará incorreto, ok? Igual ao verbo querer estará incorreto. Por que estará incorreto? Porque, na verdade, ele é igual ao bebê. Ele é igual ao bebê, ele é igual ao bebê, ok? Mais dicas. Agora, os terceiros, quarto e quinto casos, eles mexem com terminação, tá? Então, o que eu tenho? Olha para a terminação do verbo. Se o verbo é terminado em UI, ele flexiona em I. Se o verbo é terminado em UI, ele flexiona em I. É comum aparecer um E por aí, olha só. Ele possui muitos amigos. Isso não constitui erro. E as pessoas ficam querendo ouvir. Ah, ele possui, ficou bom. Constitui, tem nada a ver com ouvido, tem a ver com tipo de verbo. Então, se tem a ver com tipo de verbo, bora ver. Esse verbo aqui é o verbo possuir, possuir, possuir. Bom, se esse verbo é terminado em uir, na terceira pessoa do singular, ele flexiona em I. Então, eu sinto muito dizer. Ele possui muitos amigos, está errado. É ele possui, é ele possui, é ele possui muitos amigos. Ok? Então, verbos terminados em UI flexionam em I. Verbos terminados em UI flexionam em I. E não é um ou dois, são todos, tá? Verbos terminados em UI flexionam em I. Ok? Então tá, vamos ver. Isso não constitui um erro? Sempre flexiona o verbo no infinitivo, que é com a terminação R, ó. O verbo aqui é o verbo constituir. Bom, se o verbo é o verbo constituir, então eu vou dizer que isso não constitui. Isso não constitui. Se o verbo é terminado em uir, ele flexiona em I. Se o verbo é terminado em uir, ele flexiona em I, ok? Então, eu sinto muito, mas isso não constitui, com E está errado. Então, regra, e aí é uma questão sim ortográfica, é uma questão de flexão verbal, mas é uma questão que não é de ortografia para um verbo só. É de ortografia para todos os verbos com essa mesma terminação. Ok, ok. Mais dicas. A quarta dica também é baseada em terminação. Ó. Verbos terminados em EA. Verbos terminados em EA. Verbos terminados em EA. Verbos terminados em EA. Vamos começar a acabar com algo que a gente pode ter aqui. Primeira coisa, eu tenho certeza que você acha que o verbo é frear, não é? O verbo é frear, 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 né? Primeira observação, não existe nenhum verbo terminado em eiar. Não existe nenhum verbo terminado em eiar. Na verdade, a terminação é EA, sem o I. A terminação é EA, sem o I. Se você me disser iar e o verbo ceiar, não, isso é uma loja, a loja CIA, né? Porque o verbo é CA, CA, CA. Não tem esse I, ok? Tá, mas esse verbo é irregular. Ele é igual ao verbo passear, por exemplo. Então, ele é irregular. Na irregularidade dele, ó, o verbo frear, ó, sem o I, ele é igual a passear, ele é igual a homenagear, sem I. Esse I dele, na verdade, esse I dele só aparece, ó, nesse ditongo aqui, ei, só aparece no presente. Presta atenção numa coisa, se ele só aparece no presente, significa que se aparecer no passado ou no futuro está errado, tá? Ele só aparece no presente e menos, ó, com exceção
da primeira e segunda pessoas do plural, que é nós e vós. Então, seria assim, ó. Esse I, tá aqui, ó. Eu freio, tu freias, ele freia. Mas aí é nós freamos, sem o I, ó. Sem o I. Vós freais, ó. Sem o I depois do E. E aí eles freiam. Esse I, ele aparece no presente, tá? Esse I depois do E, ele aparece no presente. Para todos, ó, eu passeio, eu homenageio, tu passeias, tu homenageias, ele passeia, ele homenageia, ok? Qual é o problema maior? O problema é que se aparecer no passado ou no futuro, a questão está errada. E o pior é que nós estamos tão acostumados com a forma que acabamos achando que está certo, ó. Ele freava abruptamente. Pronúncia é essa, abruptamente, tá? Ela freará bem devagar. E Mário freou quando viu a criança correndo. O meu ouvido gosta das 3 frases, mas o meu ouvido não manda em nada. Eu tenho que avaliar o tempo verbal, olha só. Ele freava, freava, está no presente? Freava está no passado. Qual é a desgraça? No passado não existe esse I. A forma correta é ele freava. Ele freava. Coisa com a qual ninguém está acostumado, né? Então não é ele freava, é ele freava. Aqui, ela freará. Também não é presente, é futuro. Também não é presente, é futuro. E olha o que você tem aqui. Se é futuro, também não tem esse I. O correto seria ela freará. Freará bem devagar. E isso sim é o que está certo. É preciso tomar cuidado porque nós não estamos acostumados com essas formas. E aí nós temos que começar a nos acostumar. Mário freou. Pelo amor da vaca preta, quando eu digo eu freio, é presente. Quando eu digo ele freou, isso é passado. Se isso é passado, entenda, esse I que não existe, ele só aparece no presente. No passado ele está errado. Não existe ele freou. O que existe é ele freou. Ele freou. Eu tenho certeza que essas construções causam estranheza. E é com isso que nós temos que tomar cuidado, tá? Os verbos terminados em EA não tem I a não ser no presente. A dica é lembrar que no passado e no futuro é sem I. No passado ou no futuro é sem I. No passado ou no futuro é sem I, ok? Principalmente em relação ao verbo frear, que a gente jura que tem esse I, né? O verbo é frear com terminação EA. Essa terminação não tem I, não tem I. Só aparece o I no presente, mesmo assim não aparece nas pessoas nós e vós. O mais importante é lembrar que passado e futuro dos verbos terminados em EA não tem I. Então, quando você diz ele tinha freado abruptamente, ele não tinha freado, ele tinha freado, porque isso é passado. Ok? A quinta dica são os verbos terminados em iar, tá? São os verbos terminados em iar. Os verbos terminados em iar, eles são ótimos. Os verbos terminados em iar, eles são ótimos, são lindos, tá? Vamos colocar aqui, ó. Os verbos terminados em iar, por exemplo, o verbo confiar, ó, é um verbo terminado em iar e ele é lindo. Todo mundo que segue a flexão do verbo confiar é bonitinho, ó. Verbo confiar, eu confio, tu
confias, ele confia e por aí vai. O único problema é que tem alguns verbos terminados em IA que são, na verdade, uma gangue, tá? É a gangue do Mário, a gangue do Mário, a gangue do Mário, a gangue do Mário, ó. É M de mediar, é A de ansiar, é R de remediar, I de incendiar e O de odiar. É a gangue do Mário, é a gangue do Mário, é a gangue do Mário. Eles têm a mesma conjugação, eles flexionam como verbo odiar. Aí decora, eu odeio, tu odeias, ele odeia, eles odeiam. E aí é que tá, ó. Se eu pegar o verbo odiar, eu não posso colocar aqui, ó, não dá. Eu odio, ó, não cabe. Então, o verbo odiar, embora ele seja terminado em IA, ele é de uma gangue diferenciada, tá? Então, o que você tem? O verbo odiar é referência aqui. O verbo odiar é referência. E pensa assim, remediar, principalmente, e mediar e o seu derivado intermediar vão ter as mesmas flexões, tá? Então, o que eu tenho aqui? Mediar e remediar são iguais ao verbo odiar. Iguais. Acho bom lembrar disso. Então, olha só. Dica, pega o verbo odiar, flexiona e enfia os demais verbos, principalmente aqueles ali. Então, olha só, enfia os demais verbos aqui. Nós e vós nunca é problema, né? Então, vamos ver aqui. O verbo é odiar, eu odeio, tu odeias, ele odeia. Nós odiamos, vós odiais e eles odeiam. Pronto. Eu tenho isso. Aí eu tenho o verbo odiar, vamos pegar o verbo mediar. Tá, bora lá. Eu vou colocar o verbo mediar aqui. Veja bem, não é eu medio, é eu medeio. Não é eu medio, é eu medeio, ok? Do verbo mediar, eu posso criar o verbo intermediar. Intermediar. E aí é que tá. Não existe eu intermedio, é eu intermedeio. É eu intermedeio. Ok? Vamos apagar esse aqui bonitinho e vamos colocar os escrotinhos, que são eles que caem. Ok? Então, o que você tem aqui? Você tem isso, ó. O verbo é mediar. Não existe eu medio, é eu medeio. É eu medeio. Ok? Só que de mediar, eu posso criar o verbo intermediar. E aí, não existe eu intermedio, é eu intermedeio. A dica é, intermediar é igual a odiar, intermediar é igual a odiar, intermediar é igual a odiar. Eu odeio, eu intermedeio. Ele odeia, ele intermedia. Tu odeias, tu intermedias. É igual, tá? E aí o que eu tenho? O verbo ansiar é eu anseio, tu anseias. O verbo é remediar. Veja bem, não é eu remedio, tá? Porque não existe essa forma. Não é eu remedio. É eu odeio, então é eu remedeio. É tu odeias, é tu remedeias, tá? São dois verbos importantes, intermediar e remediar. Remediar é igual a odiar, remediar é igual a odiar, remediar é igual a odiar. Eu odeio, eu remedeio. Eu odeio, eu intermedeio, tá? E o verbo incendiar, ó. Eu incendeio, tu incendeias. Esses verbos que são a gangue do Mário, mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar, eles têm a mesma flexão do verbo odiar, tá? Então, ó, a diferença, eles não são iguais ao verbo confiar. Eu confio não é igual a eu odio. Então, eu tenho que reconhecer quando vai entrar a gangue do Mário.
olha aqui. Ele sempre remedia. Peraí. Remediar é igual a odiar, tá? Intermediar é igual a odiar. Então, dica, eu vou flexionar o verbo odiar no mesmo contexto e vou ficar com a mesma terminação. O verbo é odiar que eu vou usar agora. Lembra, eles não têm o mesmo sentido, eles têm a mesma terminação, tá? Eles não têm o mesmo sentido, eles têm a mesma terminação, a mesma flexão. Você diria ele odia? Não, tenho certeza que você diria ele odeia. Ele odeia, nos dois contextos. Se ele odeia, a dica é, essa é a mesma terminação que nós vamos usar. Então, não existe ele remedia. Ele vai ter a mesma terminação? É ele remedeia. Não existe ele intermedia. É ele intermedeia. A dica é mesma terminação? Então, vamos lá. Ele odeia, ele remedeia. Ele odeia, ele intermedeia. Ok? Então, remediar e intermediar são iguais ao verbo odiar. Então, remediar e intermediar são iguais ao verbo odiar. É só você conjugar o verbo odiar e usar a mesma terminação. Não é como falamos, né? Mas é como deve aparecer na questão para ela estar certa. Se aparecer ele remedia, a questão está errada. Se aparecer ele remedia, a questão está errada. Ok? Aqui nós temos uma dica que é importante. É o seguinte, existem verbos que nós não gostamos de usar, que possuem todas as formas gramaticais e que nós temos sério problema no uso da primeira pessoa. Como nós não gostamos, nós a estranhamos, embora ela exista. Então, olha só, alguns verbos, aderir, preterir, discernir, concernir, impelir, expelir, repelir, competir, mudam o E do radical para I na primeira pessoa do singular do presente. Na primeira pessoa do singular do presente do indicativo e em todo o presente do subjuntivo. Gente, é que nem o verbo divertir. Só que o verbo divertir a gente usa sempre, né? O verbo é divertir, ok? Na primeira pessoa eu digo que eu me divirto. Na primeira pessoa eu digo que eu me divirto. O verbo é divertir, mudou para ir, tá? Qual é o problema? É que todos esses verbos admitem a construção. Então eu tenho isso, ó. O verbo é aderir, na primeira pessoa eu digo eu adiro, de forma absolutamente correta. Preterir, eu pretiro. Discernir, eu discerno. Concernir, eu concirno. Impelir, eu impilo. Expelir, eu expilo. Impelir, eu impilo. Expelir, eu expilo. Repelir, eu repilo, todas as formas de preconceito. E competir. Competir, eu compito muito, compito muito, compito muito, compito muito. A minha dica é que você se acostume com essa forma e você use todo dia, para quando cair na prova você não achar estranha. Todas as formas aqui estão corretas. Todas as formas estão corretas. Esses verbos existem em todas as formas, tá? Você acha estranha a primeira? A minha dica é que você leia sempre, olha só. Eu repilo todas as formas de preconceito. O verbo repelir, ele tem todas as pessoas gramaticais.
eu repilo, eu repilo, eu repilo. Então, pelo amor da vaca preta, decora essas formas, porque essas formas todas estão corretas. Eu adiro a boas propostas, certo? Eu pretiro, Genovevo Algigfrido. Eu discerno, eu impilo, eu concirno, eu expilo, eu repilo todas as formas de preconceito e eu compito muito, eu compito muito, eu compito muito, eu compito muito. Repete mais 10 vezes todo dia para ver se tu te acostumas, porque nós não estamos acostumados. Cai numa prova, a gente erra. Eu sei com o que vocês estão confundindo. Vocês estão confundindo esses verbos que possuem todas as formas com os verbos defectivos, que nós vimos lá no início. Existem alguns verbos defectivos que não têm todas as pessoas gramaticais. Por exemplo, colorir, que nós já vimos. Não existe eu coloro, mas não é o caso dessas palavras. Essas palavras todas existem. Então, eu não gosto de eu adiro, mas eu adiro, existe. Eu não gosto de eu compito, mas eu compito, existe. Eu não gosto de eu repilo, mas eu repilo, existe. Se existem, podem cair numa prova qualquer e você vai acabar errando se você não se acostumar. Então, acostume-se com essas formas, ok? Aqui ainda temos mais, ó. Eu adiro a boas propostas. O verbo aderir, ele contém, essa forma existe do verbo aderir, está absolutamente correto, ó. Eu adiro a boas propostas, eu discerno porque eu tenho discernimento. É melhor você internalizar essas formas do que você perder a questão, ok? Comece a usá-las dentro do seu contexto, do seu dia a dia. E aí vai a dica para você não confundir com o que a gente já viu, tá? Cuidado para não confundir com verbos defectivos, que não possuem todas as formas, principalmente a primeira pessoa do presente. A gente viu lá no início, quando a gente falou das 4 formas de verbo quanto à flexão. Por exemplo, essas formas nenhuma existe. A gente já viu todas lá no início, lá no defectivo. Pode voltar. Eu coloro o cabelo. Isso não existe. Então, Yara, mas eu digo, engraçado, tu dizes eu coloro, mas não quer dizer eu compito. Começa a inverter isso aí. Não existe eu coloro o cabelo. Não existe eu abulo o preconceito, porque abolir é defectivo, 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 tá? Não existe eu me precavenho, até porque precaver é do verbo ver, mas também não existe eu me precavejo. Esse verbo, ele é defectivo. Também não existe eu me adequo, como a gente já viu lá no início dos tempos, não existe eu me adequo, tá? Não existe. Ah, mas eu uso. O fato de você usar não faz com que a coisa exista, tá? Então, pelo amor da vaca preta, o que você tem aqui, ó, são frases que não existem. Não confunda com as que a gente viu anteriormente. As que a gente viu anteriormente são frases que possuem todas as pessoas gramaticais. Ok, ok, ok. Aqui, por exemplo, que nós acabamos de colocar, o adequar. Lembrando que o adequar, ele é um dos verbos que mais derrubam, né, os candidatos, porque estão acostumados a utilizar quando não deveria ser utilizado. Não existe eu não me adequo, não existe tu te adequas e não existe ele se adequa. Existe nós nos adequamos, se eu colocar ó, nós nos adequamos, existe. E se eu colocar vós vos adequais, aí existem, ok? Então, nesse caso, existem essas formas aqui. Mas eu me adequo, não. Então, uma dica, não confunda os defectivos, cujas formas não, que contêm algumas formas que não existem, com aqueles verbos que contêm todas as formas,
Competir, repelir, aderir são verbos que vão existir sempre, você que tem que se acostumar. Então eu digo um monte de vezes, eu adiro, eu adiro, eu adiro, eu compito, eu compito, eu compito, eu repilo, eu repilo, eu repilo. Ok?